Irmãos, boa noite. Graças a Deus porque podemos cultuar ao Senhor, estarmos juntos em louvor ao Senhor, juntos na mesma intenção, com o mesmo espírito de adoração, de glorificação do bendito nome do Senhor. Quero convidá-lo a uma primeira palavra de oração. Essa oração nos prepara para o culto que iremos render ao Senhor, nos fazendo focar, priorizar agora a glorificação do nosso Deus. Vamos orar então. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos, como igreja, nos reunir, mesmo que momentaneamente, nos reunindo cada um em suas casas, mas todos juntos, no mesmo espírito de adoração, para nessa noite de domingo te bendizermos e glorificarmos. Receba, ó Pai, o nosso louvor, um louvor que é uma expressão da fé que temos em Ti, um louvor que é um somatório das nossas experiências que temos, ó Pai, das experiências que tivemos durante a semana também, de contato contigo, de busca constante da Tua presença através da Tua palavra e da oração. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui diante de Ti, desejosos também de ouvir a Tua palavra, mas antes querendo expressar o nosso louvor, aquilo que nós reconhecemos que há em Ti, quem Tu és, ó Deus de amor, mas também Deus poderoso, majestoso. Com reverência e com muita alegria estamos aqui para celebrarmos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor através de um cântico. Oh
Em Mateus capítulo 23, versículos 23 a 33, a palavra de Deus nos fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Essa é a palavra do Senhor. Bendito seja Deus pela sua palavra. Vamos cantar o hino 36 do cantor cristão, o amor de Jesus. Vamos louvar ao Senhor por esse bendito amor. 36 do cantor cristão.
fizeram pedidos de oração e nós vamos aproveitar esse momento para interceder por esses pedidos e também por alguns que agradeceram, trouxeram motivos de gratidão. Nós vamos orar por aqueles irmãos que temos orado continuamente, que são enfermos, né? Irmã Dora, Janaína, Marilda, Lourdes, Anacleta, Jaqueline, Priscila, e eu também alguns outros pedidos, né? Irmã Alcineia, lá da Igreja Batista Central, também pediu que nós estivéssemos orando, a irmã Lenice, irmã Márcia, irmã Michele, a irmã Márcia também pediu que estivéssemos orando, irmão Leomar, Cristiane, Iris, Sirlene, Carol, Sueli, Cristiano, Luzia, João Pedro, Rosilane, Márcio, Diana, Vânia, Nayane e Elisete. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração, muitos relacionados à saúde, outros para questões das mais diversas. Também nós temos gratidão, motivos de gratidão, nós vamos orar ao Senhor, né? Nessa noite agradecendo. Os irmãos trouxeram motivos de gratidão. Os irmãos Leandro, Tiene, Deise, lá da Igreja Batista, Maria Tereza, Carol, Suelen, Rosilane, Márcio e Jaqueline. E nós também vamos agradecer ao Senhor por aqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e as suas ofertas durante essa semana. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez podemos colocar diante de Ti as vidas dessas pessoas que trouxeram seus pedidos, mas também seus motivos de gratidão. Senhor, existem questões de saúde, algumas bem graves, que precisam sim de um cuidado especial Teu, ó Pai. Ó Senhor, nós colocamos diante de Ti. Tu podes, Tu criaste todas as coisas, Tu tens o universo em Tuas mãos, desde a menor parte de um átomo até a maior das galáxias, tudo está debaixo do Teu controle, e por isso que nós oramos a Ti, nós colocamos diante de Ti essas situações, essas questões graves de saúde, para que o Teu poder mais uma vez, ó Deus, se manifeste e venha socorrer essas pessoas, ó Pai. Também, ó Deus, temos algumas situações que colocamos diante de Ti, questões de família, questões financeiras, questões de relacionamento, desafios, ó Pai. Ó Senhor, venha ajudar, venha abençoar, venha dar direção, também socorrer, ó Deus, com a Tua graça. Abençoe, ó Deus, venha cuidar de cada um desses pedidos. Nós colocamos diante de quem realmente pode fazer alguma coisa. Também, ó Deus, manifestamos a nossa gratidão. Temos muitos motivos para agradecer, mas algumas situações, tem algumas épocas da nossa vida que sentimos um aperto maior, sentimos as circunstâncias ficarem mais difíceis, ó Pai. E nesse tempo, Tu nos tem socorrido, tem cuidado de nós, e aqui nós temos alguns irmãos que estão manifestando a gratidão, porque se encontravam nessas circunstâncias e Tu os abençoaste. Também colocamos a vida daqueles que dedicaram seus dízimos e suas ofertas. Obrigado, Pai, pela fidelidade desses irmãos, pela compreensão que eles têm de que devem contribuir, sim, para o sustento dos ministérios dessa igreja, Pai. Para que essa igreja continue no seu trabalho de Te louvar, nas suas atividades de comunhão e também na propagação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai, e também receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Nós teremos então agora o nosso momento missionário. Só quero lembrar que a nossa campanha de missões estaduais de 2020 vai se encerrar no dia 30 de agosto. Mas você... Desculpa.
Mas você pode dar a sua oferta até o segundo domingo de setembro, tá bom? Então, a campanha de missões mundiais vai até o dia 30 de agosto, mas você pode dar sua oferta até o segundo domingo de setembro. Então, faça um desafio pessoal, um desafio também para que Deus te abençoe. Coloque diante de Deus esse desafio, né? Para que você possa ofertar para o avanço da pregação do Evangelho no estado do Rio de Janeiro. Tem um trabalho que me chama muito a atenção. É uma casa que recebe, é uma chácara na realidade, que recebe presidiários. Eles saem dos presídios, né, por terem cumprido a pena, ou então aquela liberdade condicional. Eles não têm para onde ir, não tem mais trabalho, e a Junta de Missões Estaduais tem mantido esse tipo de trabalho de assistência, e muitos desses são alcançados pelo Evangelho ainda no presídio e podem ficar lá um tempo até conseguirem reconstruir as suas vidas. A sua oferta faz com que isso se torne possível. Tá bom, irmãos? Só lembrando que no próximo domingo, pela manhã, nós não teremos a transmissão dos cultos pelo YouTube. Faremos uma live, porque nós teremos assembleia na igreja, certo? Então vai ser algo mais interno. Nós faremos tanto a EBD quanto a assembleia através de uma live para os membros da igreja, ok? Então, só lembrando isso, o culto da noite será transmitido normalmente pelo YouTube, ok? Então, deixe eu passar a palavra agora, então, para a irmã Charney, promotora de missões da nossa igreja, para ela fazer esse momento missionário. Boa noite! Boa noite! Missões Estaduais, através desse jornal, traz para vocês notícia do campo. O campo missionário é um lugar para se levar amor, um amor maior, um amor capaz de se entregar em sacrifício. Sabe que amor é esse, Chá? É o amor de Jesus. Esse amor é o amor que transforma, consola e salva. Missões Estaduais têm trabalhando muito com capelanias, frente de trabalho dada por Deus. E uma dessas capelanias, Carol, é a capelania hospitalar. Sim, o campo hospitalar é um lugar onde o Evangelho funciona muito. Lá pode ser alcançado o coração do doente e de seus familiares. Vamos agora ao vídeo com o pastor Paulo Og, que tem realizado um trabalho maravilhoso lá no Hospital da Posse. Olá, queridos. Meu nome é Paulo Og, sou pastor, sou capelão hospitalar, missionário de missões estaduais. Sim, eu creio, é o tema da campanha 2020. Queridos, quero compartilhar um testemunho com vocês. Algo que aconteceu no hospital, no meu campo missionário. Um homem, aparentemente 40 anos, ele vinha sendo acompanhado pelo capelão. Enxergava, conversava bem, começou a narrar algumas histórias da sua juventude e o fato de estar afastado de uma igreja batista. Chegou o momento da cirurgia dele. Eu acompanhei até o centro cirúrgico, até a entrada dele no centro cirúrgico. No dia seguinte, eu estava no hospital para visitá-lo na enfermaria. Ele já havia saído do repouso anestésico, estava ali agora com os olhos vendados. A cirurgia no cérebro poderia afetar-lhe a visão. Mas ele, antes de entrar no centro cirúrgico, disse: se Deus trabalhar comigo bem essa cirurgia, eu sair bem dessa cirurgia, eu vou voltar para a igreja. Aquilo me trouxe alguma preocupação por conta dessa barganha que às vezes as pessoas fazem, né? Alguns dias no hospital e logo veio o momento da alta hospitalar, a alta médica.
Uns 6, 7 meses depois, ele me liga e diz: Pastor Paulo, aqui é fulano. Eu falei: rapaz, que bom te ouvir. E ele: eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Na próxima semana, na quarta-feira, vai ter o culto de oração na minha igreja. E aquilo já me... Opa, como é que é isso, né? E vai ser um culto de gratidão. E, novamente eu já fiquei na expectativa. Eu falei: mas que igreja? Ele falou: Igreja Batista de Alcântara. Eu falei: a primeira igreja? Isso. E eu, para provocar, né? Porque naquele momento eu estava sendo provocado. De fato, ele voltou para a igreja e ele disse: Pastor Vanderlei Marins. Aí eu, tirou toda a minha dúvida, né? Pastor Vanderlei Marins, pastor da primeira igreja de Alcântara. E eu falei: então eu vou estar aí com você. Mas fiquei pensando, né? A pessoa perdeu a visão, não enxerga mais, e oferecer o culto de gratidão ao Senhor pela vida. Cheguei na igreja e nos abraçamos, e ele me disse, quando nos abraçamos, falou no meu ouvido: Pastor Paulo, quando eu estava no hospital, eu enxergava o irmão, mas não enxergava Deus. Agora eu não enxergo o irmão, mas eu enxergo a Deus. Queridos, esse é o momento de estar na capelania hospitalar, estar nas enfermarias, estar visitando enfermos, pessoas que precisam ser resgatadas, pessoas que precisam se reencontrar e religar o homem com Deus. A capelania cumpre o seu papel. Agora, ore por missões estaduais, ore pelo missionário que está no campo, contribua, adote, participe desta grande obra de evangelização, resgatando valores, resgatando vidas. Sim, eu creio. Deus abençoe. Agora a temperatura da nossa campanha. Pois é, Carol, o tempo continua seco. Mas se todos nós nos movermos, haverá chuvas de bênção. Nossos missionários precisam das nossas orações, as nossas ofertas fazem com o trabalho dar fruto. Vamos lá, vamos levar esse amor ao estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de Deus. Precisa de mim, precisa de ti. Precisa de nós. E você, meu irmão, tem sentido seu coração arder por missões? Se ainda não tem sentido seu coração arder por falar de Jesus, por ajudar a obra de Deus, ore, irmão, e peça a Deus para te mostrar o que tem de errado com você. Verdade. Terminamos a nossa edição de hoje com o hino de campanha. Boa noite. Boa noite. You
abençoados agora com mais um vídeo preparado pelo Ministério Infantil da nossa igreja. Deus tem usado muito a irmã Nayane para nos ensinar como nós aprendemos com esse vídeo preparado para as crianças, naquela linguagem simples. Com certeza, Deus tem falado a muitos corações de adultos. Então vamos assistir com atenção esse vídeo. Davi, um rei. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Oi, crianças, tudo bem? Hoje a tia Nai veio contar mais uma história que aconteceu de verdade. Ela está na Bíblia, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Vocês se lembram do Samuel? Quando ele era um menino, ele morava lá no templo, lá na casa do Senhor. E teve um dia que ele foi dormir e o Senhor chamou: Samuel, Samuel. O Senhor chamou até Samuel dizer: eis-me aqui, Senhor. E naquele dia, Deus chamou Samuel para ser um profeta, um grande servo de Deus. Essa história se passou em um tempo em que Samuel já estava grande e ele servia ao Senhor com muita alegria de todo o seu coração. O povo de Israel tinha um rei chamado Saul. Saul começou até a governar bem, mas chegou um momento em que ele desobedeceu ao Senhor. Então, Deus disse uma coisa muito especial ao profeta Samuel. Samuel, sabe de uma coisa? Eu não quero mais o Saul, o rei do meu povo, não. Vai até a casa de Jessé, porque lá tem um moço que eu escolhi para ser o rei do meu povo escolhido, do povo de Israel. E assim fez o Samuel. Ele foi até a casa de Jessé. Vocês se lembram do Jessé? Ele era papai de quem, hein? Vocês já vão se lembrar. Jessé achou meio estranho o profeta Samuel lá na casa dele, sabe? E ele perguntou: você veio em paz, profeta Samuel? Claro que vim em paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Vamos? E disse mais Samuel: chame todos os seus filhos, porque na sua casa tem um novo rei escolhido por Deus. Jessé ficou muito alegre e logo tratou de chamar seus filhos. O primeiro filho, que se chamava Eliabe. O profeta Samuel logo pensou: é esse é o novo rei de Israel, com certeza. Olha só como ele é formoso, olha só como ele é grande e forte. Mas Deus disse: Samuel, não é esse o meu escolhido. Não olhe só para as aparências, porque as pessoas olham as aparências, olham o lado de fora. Porém, Deus vê o coração, onde ninguém consegue ver. Jessé apresentou seu segundo filho, o Abinadab, e também o terceiro, o Sama, mas Deus recusou a esses também. E assim foi com todos os outros, ao todo 7 filhos. O profeta Samuel, encucado com o que estava acontecendo, perguntou a Jessé: já acabaram todos os seus filhos? Não, tem um que ainda está no campo. Ele cuida de ovelhas, sabe? Vocês conseguem imaginar quem era esse filho de Jessé que estava faltando? Era o Davi! Vocês se lembram dele? Aquele que cuidava de ovelhas e adorava tocar louvores a Deus com sua harpa e também adorava falar com Deus em oração o tempo todo. Vocês se lembram da história dele? Assim
Assim que o profeta Samuel viu Davi, Deus falou: é esse Samuel, esse é o meu servo, ele que eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. O profeta Samuel muito se alegrou e ali ungiu Davi e adorou ao Senhor. Se passou muito tempo e depois que o rei Saul morreu, Davi foi coroado rei de Israel, aquele que havia sido escolhido pelo próprio Deus. E quando ele foi coroado rei, sabe o que aconteceu? Ele continuou amando falar com Deus e também de cantar louvores ao Senhor. Davi sabia que sozinho ele não podia fazer nada e que Deus é mais importante que tudo, muito mais importante do que um rei. Davi era tão amigo, mas tão amigo do Senhor, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Que história maravilhosa, né, amiguinhos? Com ela nós aprendemos tantas coisas. Nós vemos Samuel, que foi chamado quando ainda era um menino, ainda servindo ao Senhor. Nós vimos que Davi, mesmo sendo o menorzinho dos irmãos, o mais novo, foi o escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Porque nós olhamos as aparências, mas o Senhor vê o nosso coração. E mais uma lição preciosa é de que Davi, mesmo depois de coroado rei, ele não se esqueceu do Senhor. Ele não deixou que a sua posição de poder, que a sua posição de rei, tirasse do coração dele todo o amor que ele tinha pelo Senhor. Bom, eu espero que você tenha gostado e aprendido muito com essa história. No próximo domingo, se Deus quiser, nós teremos mais histórias vindo do coração dele para nós. Um beijo, tchau! Vamos adorar ao Senhor nos cânticos espirituais, dizendo para Ele aquilo que Ele representa na sua vida, na vida da igreja na qual você faz parte. Se Deus é a razão da sua vida, convido a adorá-lo através desse cântico, com toda a sua alegria, com todo o entusiasmo, reconhecendo quem Ele é nas nossas vidas.
o nome que é sobre todo nome, e é o doce nome do Senhor que nós vamos estar cantando nesse momento. Só de ouvir tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, que seja uma oração da igreja do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, esse Deus que nos dá conforto, que nos consola, que nos dá a oportunidade de podermos te adorar. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu és, pelo que Tu representas na vida dessa igreja, na vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 23, versículos 23 a 33. Nós já fizemos a leitura desse texto e hoje, agora nós vamos explicar esse texto e, se Deus quiser, nós vamos aplicar esse texto. C.S. Lewis, num livro, talvez no último livro das Crônicas de Nárnia, chamado A Última Batalha, ele conta a história de um burro que achou uma pele de leão. Aí esse burro, influenciado por um macaco malvado, cujo nome era Manhoso, e o nome do burro era Confuso, ele resolveu colocar a pele de leão e dizer que era Aslan. Aslan era o rei de Nárnia e era um leão. Então ele colocou a pele de leão e estava dizendo que ele era Aslan. E com isso, eles tentaram fazer tratados, acordos com os inimigos do reino de Aslan, que nessa história de C.S. Lewis, Aslan personifica a pessoa de Cristo. Então, esse burro confuso,
um burro em roupa de leão, influenciado pelo macaco malvado, manhoso, eles intentaram fazer acordos com os inimigos de Aslan para tornar os súditos de Aslan seus escravos e também saquear os bens de Aslan. Eles queriam controlar os súditos de Nárnia. Mas você viu um jovem rei Tírian, e esse jovem rei Tírian não conseguia acreditar que Aslan pudesse realmente se envolver em práticas tão maldosas. E esse jovem rei Tírian, juntamente com o verdadeiro Aslan, eles derrotaram aquele macaco manhoso e aquele burro confuso que era o leão impostor. Irmãos, isso aqui é uma história interessante, mas ilustrativa, que mostra que sempre na história da humanidade surgiram pessoas diferentes tentando representar ou se apresentando como um burro em pele de leão, com isso tentando tirar ou tomar o lugar de Cristo. Isso sempre aconteceu na história do povo. Infelizmente, isso sempre aconteceu. Sempre falsos líderes, eles tentaram fazer isso e procuraram fazer isso ao longo da história do cristianismo. Muito bem, no domingo passado nós vimos algumas condenações que foram feitas para esses falsos líderes. Jesus condenou um falso líder religioso que não crê de fato em Cristo e ainda impede que outros venham a crer em Cristo. Jesus condenou um falso líder religioso que se aproveita da boa fé do povo para enriquecer. Jesus condenou também um falso líder que se preocupa mais em fazer prosélitos do que fazer seguidores de Cristo. E Jesus condenou aquele falso líder religioso que inverte os valores do reino. E agora, ainda nesses outros últimos 4 ais, Jesus vai continuar a condenar os falsos líderes religiosos. Em primeiro lugar, Jesus condena um falso líder religioso que tem uma prática extremada de algumas questões da fé e menospreza outras que são fundamentais. Então Jesus condena aqueles falsos líderes que têm uma prática extremada de alguns aspectos da fé, distorcendo a teologia bíblica e menosprezam outras práticas que são fundamentais. Por gentileza, releia comigo os versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E o versículo 24 diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Irmão, Jesus aqui está denunciando essas atitudes desequilibradas desses falsos líderes religiosos. Há um desequilíbrio nas questões da fé, uma ênfase demasiada em algumas coisas e outras são deixadas de lado. Eu não penso que aqui Jesus está desprezando a questão do dízimo. Ele está denunciando essa bipolaridade, não é? Numa hora você valoriza de forma extremada algumas coisas, na outra hora, outro momento você valoriza outras coisas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês devem fazer isso, mas não deixar de fazer essas outras coisas. Esses
assuntos não estão sendo tratados de forma excludente, como que se você fizesse, se você entregasse o dízimo, você não precisaria observar a justiça, a misericórdia e a fé. Essa justiça, com certeza, tem a ver com a condenação do mal, mas a justiça é algo pertinente a Deus, faz parte da natureza de Deus. Deus comunica a sua justiça e realiza a sua justiça através das ações das pessoas, principalmente dos crentes, quando essa pessoa pertence a Deus. Então, quando alguém pertence a Deus, Deus comunica essa sua justiça através dela e ela passa a viver essa justiça, passa a ter essa prática da justiça. Do mesmo modo, a misericórdia é uma propriedade de Deus, é uma característica primeiramente de Deus, mas que a partir da fé em Deus, a partir da pessoa realmente viver em Deus, se deixar dominar pelos conceitos bíblicos, essa prática da misericórdia, essa característica de Deus passa cada vez mais a ser vista através da vida dela, a misericórdia e também a fé. Aqueles fariseus, eles praticavam o dízimo de coisas muito pequenas, mas abandonavam a justiça, a misericórdia e a fé. A fé que nada mais é do que a fidelidade. É uma outra forma de traduzir essa palavra. A fidelidade aos mandamentos bíblicos. Irmãos, havia sim uma orientação bíblica para que os judeus eles dizimassem os grãos que eram colhidos, houvesse um dízimo dos grãos, lembrando que aquela cultura judaica era agropastoril, havia muita plantação de cereal, de milho e também havia fardos, vinhedos e olivais, onde se plantavam as oliveiras, né? Muito bem, então havia sim uma orientação bíblica para que houvesse o dízimo dos grãos, só que o endro, hortelã e cominho são, na realidade, ainda hoje são folhas, não é? Temperos que se plantam em hortas domésticas. Então não havia um preceito bíblico para a dedicação do dízimo dessas coisas tão pequenas que eram muitas vezes plantadas no quintal de casa. Sim, aquelas grandes colheitas, não é? Aquelas fartas produções que eram feitas nos campos, ok? Aí se deveria entregar o dízimo. Esses fariseus, esses líderes religiosos hipócritas, eles, ao interpretar a lei, eles criaram uma norma que não estava dentro do preceito bíblico. Eles queriam que fosse observada a entrega do dízimo de coisas tão minúsculas. E ao mesmo tempo eles não observavam coisas tão importantes quanto a justiça, a misericórdia e a fé. Por isso que o versículo 24 diz que eles coavam o mosquito, mas engoliam um camelo. Era comum, muitas vezes, esses homens pegarem um pano, colocarem sobre uma taça e ali despejar o vinho, para que esse pano coasse o vinho e, se tivesse algum mosquitinho, ficasse lá no pano. Lembre-se que o mosquito é o menor animal imundo registrado no Antigo Testamento. E o maior animal imundo era o camelo.
Jesus está dizendo: olha só, vocês querem tomar cuidado com coisas tão pequenas e esquecem de coisas tão grandes, tão graves. E é essa denúncia que Jesus está fazendo aqui. Em segundo lugar, Jesus condena um falso líder religioso que se preocupa apenas em mudar o seu exterior sem atentar para o coração, para o coração que está tomado pelo pecado, por aquilo que está no coração. Querem mudar o exterior sem se preocupar com o interior. Por gentileza, vamos ler os versículos 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. A ideia, irmãos, era o seguinte: quando chegava um hóspede na casa de um judeu, ele limpava muito bem o exterior do prato, limpava muito bem a taça na qual era oferecida o vinho. Então quem chegasse aparentemente veria que ali estava sendo oferecida uma bela refeição com o melhor vinho. Mas apesar dos utensílios serem lindos, maravilhosos, cerimonialmente purificados, a comida que era servida estava podre. Aquele vinho não prestava. De que adianta todo aquele utensílio belíssimo se o conteúdo que está lá é ruim? Irmãos, aqueles inescrupulosos líderes religiosos roubavam as pessoas que elas deviam servir para satisfazer sua própria ganância. Elas saqueavam as almas e as carteiras das pessoas e usavam essas pessoas para ter ganhos ilícitos para se servirem delas, das mesmas pessoas das quais elas deveriam se servir. Por isso eles aparentavam um serviço, aparentavam uma religiosidade, aparentavam que iam oferecer algo realmente importante e necessário para as pessoas, mas era somente aparência. O conteúdo daquilo que eles estavam oferecendo era ruim, era podre, estragado. Jesus está dizendo então para esses fariseus que o importante é purificar o coração, antes de tudo, da ganância e da busca da autossatisfação com o bem alheio. A limpeza vem de dentro para fora, mas para que essa limpeza seja plena, eficaz, é preciso se retirar tudo aquilo que está ruim, está estragado. Em terceiro lugar, Jesus condena o falso líder religioso que procura apresentar uma religiosidade superior, enquanto o interior está cheio de fingimento e malignidade. Então Jesus está condenando o falso líder religioso que tenta, que se mostra como um religioso superior, que mostra uma religiosidade superior, mas que possui um interior cheio de fingimento e malignidade. Por gentileza, leia comigo também os versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro
estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Era costume, principalmente quando chegava o festejo da Páscoa, aliás, os festejos da Páscoa, né? Era uma festa longa, eles caiarem os sepulcros, tanto dentro de Jerusalém quanto fora de Jerusalém, porque o contato de um judeu, e a lei previa isso, com um defunto, né, com uma pessoa morta, ou até mesmo o contato do judeu com a sepultura de alguém, tornava esse judeu imundo por 7 dias. Então, mesmo que desavisado, ele pisasse ou tocasse na sepultura de alguém, ele não poderia participar dos festejos da Páscoa. Então, o que eles faziam? Eles caiavam, eles pintavam de branco as sepulturas, e Jerusalém ficava com muitas pinturas, muitos lugares pintados de branco. Isso impedia que esses homens desavisadamente tocassem nessas sepulturas. Aquilo ali anunciava que lá dentro existia uma pessoa morta, existia ossos de alguém que já havia morrido. Irmãos, isso é uma coisa muito interessante, porque de uma certa forma, Jesus está dizendo para esses fariseus: olha, vocês são esse sepulcro caiado, pintados de branco. E é interessante que naquela época, principalmente da festa da Páscoa, ficava até uma cena bonita, vendo aquelas vários lugares pintados de branco. Havia um destaque dessas pinturas no meio da paisagem. Jesus está dizendo: olha só, vocês parecem sepulcros caiados, por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de malignidade, de iniquidade e de pecado. Naquela época, quem se tocasse no sepulcro era considerado imundo. Jesus está dizendo o seguinte: olha só, vocês, através da sua malignidade do coração, vocês estão tornando as pessoas próximas a vocês imundas. Irmãos, não é isso que um falso líder faz? Devido à sua influência, devido àquilo que ensina de forma errada, devido ao legalismo exagerado, ou devido a uma distorção daquilo que está na palavra de Deus, devido a um desequilíbrio com aquilo que está na palavra do Senhor, esses falsos líderes acabam levando essas pessoas a se afastarem da verdadeira palavra e, consequentemente, a se afastarem de Deus. Então, o falso líder religioso, ele é capaz disso, é capaz de afastar os outros de Deus, daquilo que Deus quer por suas vidas. E, consequentemente, essas pessoas acabarão se tornando imundas. Então, são como são como sepulcros caiados. São aqueles que se dizem homens de Deus, profetas de Deus para esse tempo, se chamam apóstolos, se chamam de patriarcas, dizem ter a última palavra de Deus para a humanidade, mas na realidade estão cheios de intenções malignas, gostam do poder, do prestígio e das posses. São sepulcros caiados, parecem belos, mas quando se vai a fundo, somente se encontra imundícies. Em quarto e último lugar, Jesus condena o falso líder religioso que comete o mesmo erro de outros antes dele e ainda rejeita as oportunidades que Deus lhes oferece. Jesus condena o falso líder religioso que comete o mesmo erro de outros antes deles e ainda rejeita a oportunidade que Deus lhe oferece.
Isso nós vemos nos versículos 29 a 33. Versículos 29 a 33. O versículo 29 fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Irmãos, são líderes que demonstram reverência, demonstram reconhecimento de servos de Deus no passado, por aquilo que eles ensinavam, mas os rejeitariam também e os matariam, como os seus antepassados fizeram. Fariam a mesma coisa, porque é isso que eles estão fazendo com Cristo. Eles rejeitaram os profetas de Deus do passado, os servos de Deus do passado, embora reverenciassem esses servos de Deus, mas da mesma forma como eles rejeitaram esses homens do passado, agora também estão rejeitando a Cristo. Versículos 30 e 31. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos apóstolos, nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Irmãos, há uma igualdade entre os falsos líderes dos tempos modernos, daqui dos tempos de Jesus, e os líderes e os falsos líderes religiosos do passado. Da mesma forma como no passado, esses falsos líderes religiosos do tempo de Cristo estavam expressando de forma contundente, clara, firme, a rejeição aos ensinos da palavra do Senhor, aquilo que Deus estava ensinando através de Cristo. Por isso, tanto os de hoje como os do passado odeiam aqueles que são enviados por Deus para ensinar a sua palavra. Acredite, os falsos líderes religiosos de hoje odeiam aqueles servos de Deus de hoje, pregadores da palavra na atualidade, que ensinam aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente está contido na palavra do Senhor. Versículos 32 e 33. Antes gostaria de ler contigo o versículo 34. Versículo 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus está profetizando algo que iria acontecer com aqueles que ele enviaria para pregar, anunciar a sua vontade. Profetas, sábios e escribas. Versículos 32 e 33. 32 e 33. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmão, Jesus está dizendo o seguinte: olha, continuem fazendo isso que vocês estão fazendo. Continuem a fazer o mesmo que os seus antecessores fizeram. Vocês, dessa forma, não escaparão da condenação do inferno. Continuem a encher a medida
da sua culpa, da sua condenação. A taça do juízo de Deus está se completando. Essa taça foi se enchendo ao longo da história, através da rejeição contínua aos profetas do Senhor, aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que ensinavam em nome de Deus. Agora essa taça vai se preencher por completo através da morte do profeta dos profetas, do Messias, o profeta Messias. Eles estavam prestes a completar toda a culpa daqueles que no passado mataram os mensageiros de Deus. E o supremo pecado foi o assassinato do profeta de todos, o profeta maior, o profeta acima de todos os profetas, o profeta Rei Senhor Jesus Cristo. E Jesus está dizendo na sua palavra o seguinte, só lembrando no versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Para esse tipo de falso líder religioso, a condenação do inferno é certa. Esse tipo de serpente, irmãos, mencionadas aqui no texto, elas se camuflam, elas parecem muito com galhos secos. Então, não poucas vezes, naquela época, muitos, quando iam juntar lenha, por não perceberem, não conseguirem distinguir a serpente no meio dos gravetos, a serpente ia lá e picava aquela pessoa, não é? Mordia, né? Acho que a palavra certa é mordia, né? Aquela pessoa. Se você se lembra bem, isso aconteceu com Paulo lá na ilha de Malta. Lembra que ele estava pegando um graveto para jogar na fogueira e uma serpente agarrou no dedo dele, ele fez assim, jogou a serpente no fogo e as pessoas falaram, olha, esse camarada vai morrer, ele deve ter feito uma coisa muito errada, porque quanta condenação no navio, veio naufrágio, e tudo aconteceu, né? Quanto problema, quanta coisa ruim está acontecendo com ele, mas ele não veio a morrer. Então, esse era o tipo de serpente, parecia um graveto. O que acontecia é o seguinte, que muitas vezes as pessoas, quando iam preparar um lugar para plantio, eles pegavam palhas secas e queimavam no campo para preparar aquela terra para o próximo plantio. Quando as chamas se aproximavam das tocas, aquelas serpentes, aquelas cobras saíam rapidamente para fugir das chamas, mas normalmente não conseguiam e eram consumidas pelo fogo. Jesus está dizendo para esses líderes maus, vocês realmente acham que podem correr mais do que o fogo do juízo de Deus? Que forte advertência para os falsos líderes religiosos do passado e também dos que estão ativos nos nossos dias. Esse inferno, a palavra usada para inferno aqui é Guiena. Guiena era um lugar no vale de Inom, que nos tempos antigos, bem antes de Cristo, naquele vale de Inom se queimava incensos, se sacrificavam para falsos deuses, para deuses pagãos. Lá eles chegaram a sacrificar até crianças para deuses pagãos. Os judeus fizeram daquele lugar um lugar onde era queimado lixo, o excremento da cidade era levado para ali e aquele fogo queimava dia e noite. Chamaram aquele lugar de Guiena. E Jesus está usando aquela figura para se referir ao inferno, para representar ilustrativamente o inferno, onde tem um fogo que queima dia e noite, que nunca se apaga.
Jesus então está dizendo, olha, vocês não vão fugir, não vão conseguir fugir do fogo, do juízo de Deus. Em outras palavras, vocês não fugirão da condenação do inferno. Irmãos, então, caminhando para as aplicações, eu gostaria de trazer uma grande ideia, e é a mesma grande ideia que nós tivemos na primeira parte desse sermão. Cuidado com o falso líder religioso que te afasta de Deus e da sua palavra. Cuidado com o falso líder religioso que te afasta de Deus e da sua palavra. Gostaria de trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas, algumas aplicações. Quero dizer para você de forma muito clara: se você faz parte de um grupo religioso em que o líder dá demasiada ênfase a algumas práticas e deixa de lado coisas importantes contidas na palavra do Senhor, esse é um falso líder religioso. Então, se você está lá numa comunidade religiosa, num grupo religioso, em que há uma ênfase demasiada em algumas coisas, mas se esquece de outras coisas importantes na palavra do Senhor, há um enfoque constante em alguns aspectos de práticos da fé, mas outros são simplesmente relegados a segundo plano. Cuidado! Você está sob a orientação religiosa de um falso líder religioso. Por isso você deve abandonar esse grupo e evitar manter contato com esse líder. Ele pode servir de empecilho para que você tenha uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Então saia fora desse grupo e procure um lugar onde a palavra do Senhor seja verdadeiramente ensinada. Em segundo lugar, se você é um líder, agora eu vou trazer uma palavra diretamente para quem sabe um líder que esteja me ouvindo, que esteja assistindo a esse vídeo. Se você é um líder que está mais preocupado em parecer um super religioso, um líder que não está dando a devida atenção ao seu coração, você pode se arrepender e pedir a Jesus que te mude de dentro para fora. Quem sabe você pode ser o líder que Deus quer, não um falso líder religioso, mas você pode se transformar naquele líder que esteja conduzindo o seu rebanho de acordo com a palavra do Senhor, ensinando as verdades de Deus para o povo. A palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo, faz com que as mais inacreditáveis transformações sejam possíveis. Então, se você está tendo práticas erradas no seu exercício de liderança, você pode se arrepender, pedir perdão a Jesus, pedir para Ele transformar a sua vida, buscar a palavra do Senhor, e através dessa palavra as transformações necessárias acontecerão. E uma terceira e última aplicação, isso para todos nós. Irmãos, todos nós frequentemente precisamos fazer um autoexame para percebermos que, se na realidade não estamos aparentando algo que nós realmente não somos. Então precisamos fazer esse autoexame, para que, através desse autoexame, isso logicamente pelo Espírito Santo de Deus comunicando com o nosso espírito, nós percebamos se estamos aparentando algo que na realidade não somos. Muitas vezes buscamos aparentar santidade, enquanto o nosso coração está cheio de desejos perversos e pecaminosos. Então hoje é uma excelente oportunidade
para que você peça a esse Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração e faça a transformação necessária. Mas para isso é preciso que você abandone seu orgulho, que você se reconheça necessitado de Deus e do seu perdão. Cristo morreu na cruz para que isso fosse possível. Vamos orar então? Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o mesmo Espírito que está atuando enquanto essa pregação está sendo gravada é o que estará atuando nos corações daqueles que estarão ouvindo. Ó Senhor, faça obra nas vidas, que haja transformação nessa noite. Quem sabe pessoas que estão sendo iludidas, levadas por um caminho errado, por líderes religiosos falsos. Ó Senhor, venha despertar essa pessoa. Quem sabe seja até mesmo um líder religioso que hoje entendeu que o seu procedimento está errado, que aquilo que ele está fazendo está errado. Ó Senhor, venha fazer a transformação necessária nessa vida. Quem sabe alguns de nós também estão identificando práticas ruins, até aparentam ser pessoas santas, religiosas, mas têm guardado nos corações, abrigado em seus corações, desejos perversos, malignos, pecaminosos. Ó Senhor, através do Santo Espírito, sonde os nossos corações, sonde esses corações, para que isso tudo seja colocado à amostra, para que haja arrependimento, confissão dos pecados e transformação. De repente, alguém que está sendo despertado para a fé, para a verdadeira fé, a fé genuína que há em Cristo Jesus, e decidiu hoje se entregar a Cristo, recebendo-o em seu coração, se reconhecendo pecador e necessitado de Deus. Ó Senhor, salve essa vida, que o Teu Santo Espírito também venha agir, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo, ó Deus, a salvação tão necessária. Isso nós oramos, e também, ó Deus, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença do Espírito Santo esteja com todos, hoje e eternamente. Amém.